A Segunda Guerra Mundial foi um conflito que durou de 1939 a 1945 e envolveu a maioria das nações do mundo, organizadas em duas alianças opostas, os Aliados e o Eixo. A guerra começou com a invasão da Polônia pela Alemanha nazista, que tinha uma ideologia expansionista e militarista. Os aliados eram formados por Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos, entre outros países. O eixo era composto por Alemanha, Itália e Japão. A guerra foi marcada por eventos como o Holocausto e o uso de bombas atômicas. A guerra terminou com a vitória dos aliados e a redefinição do equilíbrio de poder mundial. O Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial após sofrer uma série de ataques de submarinos alemães aos seus navios mercantes na costa brasileira em 1942. Esses ataques causaram a morte de cerca de 500 pessoas e geraram uma grande revolta popular contra o eixo. O presidente Getúlio Vargas, que até então mantinha uma posição de neutralidade, decidiu romper relações diplomáticas com a Alemanha e a Itália e declarar guerra a esses países em 31 de agosto de 1942. Para participar efetivamente do conflito, o Brasil criou a Força Expedicionária Brasileira, FEB, e a Força Aérea Brasileira, FAB, que foram treinadas e equipadas pelos Estados Unidos em troca de concessões econômicas e militares. A FEB era formada por cerca de 25.000 soldados, divididos em 8 unidades, que foram enviados para combater na Itália em 1944. A participação brasileira na Segunda Guerra Mundial foi importante para contribuir com os aliados na libertação da Europa do nazifascismo e para fortalecer os laços entre o Brasil e os Estados Unidos. Além disso, a experiência bélica dos soldados brasileiros e o contato com as ideias democráticas dos aliados influenciaram o processo de redemocratização do Brasil após o fim da ditadura varguista do Estado Novo. As enfermeiras brasileiras que participaram da Segunda Guerra Mundial foram convocadas pelo governo federal em 1943, após a declaração de guerra do Brasil ao eixo. Os requisitos para as candidatas a enfermeiras voluntárias eram os seguintes: ser brasileira nata, solteira ou viúva, sem filhos. Ter entre 22 e 45 anos de idade. Ter alguma formação prévia em enfermagem, seja como diplomada, auxiliar ou prática. Apresentar atestado de saúde física e mental, bem como de bons antecedentes. Ter autorização do pai ou do marido, se for o caso. As enfermeiras que se inscreveram foram submetidas a um curso de emergência que durou cerca de 2 meses e meio. O curso incluía a parte teórica, com matérias como anatomia, fisiologia, higiene, primeiros socorros, enfermagem cirúrgica e medicina tropical, preparação física, com exercícios de ginástica, natação e marcha, e instrução militar, com noções de ordem unida, tiro ao alvo, camuflagem e defesa contra ataques aéreos. Ao todo, 67 enfermeiras foram enviadas para a Itália com a FEB e outras 6 foram destacadas para a FAB de oficiais do Exército ou da Aeronáutica. O trabalho das enfermeiras brasileiras na Itália na Segunda Guerra foi marcado por coragem, dedicação e profissionalismo. Elas atuaram em diferentes frentes, como nos hospitais de campanha, nos transportes aéreos e nas cidades liberadas, prestando assistência aos feridos, aos doentes, aos mortos e aos prisioneiros de guerra. Nos hospitais de campanha, as enfermeiras cuidavam dos soldados que chegavam em estado grave, muitas vezes mutilados ou com ferimentos infectados. Elas realizavam curativos, aplicavam medicamentos, faziam transfusões de sangue e davam apoio psicológico aos pacientes. As enfermeiras também participavam das cirurgias, auxiliando os médicos e anestesistas. Elas trabalhavam em turnos de 12 horas, sob condições precárias de higiene, iluminação e ventilação. Nos transportes aéreos, as enfermeiras acompanhavam os soldados que precisavam ser evacuados para hospitais mais bem equipados ou para o Brasil. Elas eram responsáveis por monitorar os sinais vitais dos pacientes, administrar oxigênio, controlar hemorragias e evitar o choque hipovolêmico. Elas também tinham que lidar com as mudanças de altitude, pressão e temperatura durante os voos. Nas cidades liberadas, as enfermeiras atendiam não só aos militares brasileiros, mas também aos civis italianos que sofriam com a fome, a miséria e as doenças causadas pela guerra. Elas distribuíam alimentos, roupas,
remédios e vacinas, além de fazerem curativos e prevenirem infecções. Elas também ensinavam noções de higiene, nutrição e saneamento básico às populações locais. As enfermeiras brasileiras enfrentaram diversas dificuldades durante sua missão na Itália. Elas tiveram que se adaptar ao clima frio e úmido do inverno europeu, ao idioma estrangeiro e à cultura diferente. Elas também sofreram com a falta de estrutura, de material médico e de transporte adequado. Além disso, elas conviveram com o medo e a angústia dos bombardeios, dos ataques aéreos e das minas terrestres. Apesar de todos os obstáculos, as enfermeiras brasileiras cumpriram seu papel com honra e competência, demonstrando sua força feminina contra o nazismo. Elas foram reconhecidas pelo seu trabalho humanitário e pela sua contribuição para a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. As enfermeiras brasileiras que participaram da Segunda Guerra Mundial tiveram uma contribuição importante para a vitória dos aliados, tanto no aspecto assistencial quanto no político e social. Elas integraram a Força Expedicionária Brasileira, FEB, e a Força Aérea Brasileira, FAB, formando um contingente de 73 profissionais que atuaram na Itália, entre 1944 e 1945. No aspecto assistencial, as enfermeiras prestaram cuidados aos soldados brasileiros e estrangeiros feridos ou doentes, realizando procedimentos como curativos, transfusões, injeções, vacinações, administração de medicamentos, entre outros. Elas também atuaram na prevenção de infecções, na higiene dos leitos e dos ambientes hospitalares, na orientação aos pacientes e familiares, na supervisão das equipes auxiliares e na organização dos serviços de enfermagem. No aspecto político e social, as enfermeiras contribuíram para a promoção da saúde pública nas áreas libertadas pelo Exército Brasileiro, atendendo a população civil italiana que sofria com a fome, a miséria e as doenças. Elas também participaram de cerimônias e desfiles militares, recebendo condecorações e honrarias pelos seus serviços prestados. Além disso, elas representaram o Brasil no exterior, mostrando a competência, a coragem, a solidariedade e o patriotismo das mulheres brasileiras. O retorno das enfermeiras ao Brasil foi marcado por emoção e alegria, mas também por dificuldades e esquecimento. Elas foram recebidas com festa e homenagem pelos familiares, amigos e autoridades, sendo reconhecidas como heroínas da pátria. Elas receberam diplomas, medalhas e condecorações pelos seus feitos na guerra. No entanto, elas também enfrentaram problemas para se reintegrar à vida civil e para obter seus direitos como veteranas de guerra. Muitas delas tiveram dificuldade para encontrar emprego, para receber pensão ou indenização, para ter acesso à assistência médica ou psicológica, para se casar ou constituir família. Algumas delas sofreram com traumas, depressão ou alcoolismo. Outras foram discriminadas ou incompreendidas pela sociedade que não valorizava o papel da mulher na guerra. Por muitos anos, as enfermeiras foram esquecidas pela história oficial e pela sociedade brasileira, sendo ofuscadas pelos feitos dos pracinhas. Somente nas últimas décadas é que surgiram algumas iniciativas de resgate da memória das enfermeiras, como livros, documentários, exposições e monumentos. Essas iniciativas buscam dar visibilidade e reconhecimento ao trabalho dessas mulheres que fizeram parte da história do Brasil e da enfermagem. As mulheres brasileiras tiveram um papel importante na Segunda Guerra Mundial, tanto no âmbito civil quanto no militar. Elas contribuíram com o esforço de guerra nas fábricas, nas escolas, nas organizações sociais e nas campanhas de arrecadação de fundos. Elas também se voluntariaram para servir na Força Expedicionária Brasileira, FEB, e na Força Aérea Brasileira, FAB, como enfermeiras, sendo as primeiras mulheres a integrar o Exército Brasileiro. As enfermeiras brasileiras enfrentaram um cenário de guerra desconhecido e desafiador, atuando em hospitais de campanha, em unidades de transporte aéreo e em postos de socorro. Elas prestaram assistência aos feridos, aos doentes e aos prisioneiros de guerra, demonstrando coragem, competência e humanidade. Elas também conviveram com enfermeiras norte-americanas e de outras nacionalidades, trocando experiências e conhecimentos. A participação das mulheres brasileiras na Segunda Guerra Mundial foi um marco histórico, social e profissional para elas.
Elas romperam barreiras e preconceitos, mostrando que eram capazes de desempenhar funções que antes eram consideradas masculinas. Elas também reivindicaram melhores condições de trabalho, de salário e de reconhecimento. Elas foram pioneiras na luta pela profissionalização da enfermagem, pela valorização da mulher no campo militar e pela emancipação feminina na sociedade. O legado das mulheres brasileiras na Segunda Guerra Mundial é inspirador para gerações futuras de mulheres e de enfermeiras. Elas deixaram um exemplo de patriotismo, de solidariedade, de dedicação e de superação. Elas também abriram caminhos para que outras mulheres pudessem ingressar nas Forças Armadas, nas carreiras públicas e nas profissões liberais. Elas foram heroínas que honraram a pátria e a profissão. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Se inscreva em nosso canal e acione o sininho para receber as notificações. Vídeos novos todos os sábados às 15 horas. No próximo vídeo veremos como foi o dia D. Agora veja mais vídeos nestas playlists aqui nos cards e até a semana que vem.